É, e aqui quem fala é o professor voluntário Gilbson Gomes Bento. Mais um encontro deste curso de grego clássico e koiné no nível avançado. Estamos aqui concluindo, né, a etapa, né, do grego 5. Né, hoje é 30 de junho de 2026. A gente deve ter agora um recesso, né, umas férias agora até agosto. Ali a gente provavelmente deve ter alguma coisa lá pelo dia 15 de agosto. E aí deve ter normalmente a gente está fazendo aulas inaugurais em lives do YouTube, né? Normalmente. Ultimamente, já faz que desde da pandemia a gente tem feito. E aí então, provavelmente a gente deve ter uma aula inaugural no sábado, 15 de agosto. E aí devemos retornar com nossos encontros, provavelmente no dia 17 de agosto. Se não houver nenhuma mudança. Vocês acham que vai dar certo para vocês continuar no mesmo dia e horário? Por mim, tá. Por mim, tranquilo também. Pois é. Eu vou hoje corrigir essa avaliação. Boa noite, Jordi. Jordi saiu. A internet deve estar ruim. Essa avaliação eu fiz assim, eu tentei fazer bem simples, mas como fiz um pouco apressado, teve uma questão que ficou mal elaborada e aí eu tive que anular. A Eduína me chamou a atenção primeiro e depois o outro de vocês também me chamou a atenção. Então eu acabei anulando. Uma outra coisa que eu descobri é que nesse estilo de prova que eu fiz aqui é melhor fazer o X assim no vocês estão fazer o lugar para colocar o X, porque aí fica mais fácil de corrigir. Dá para fazer a leitura do gabarito automaticamente. E aí eu não coloquei, né, as chaves, né, as chaves não, os parênteses para colocar o X, né, nas primeiras questões. Aí me deu mais trabalho para corrigir. Vocês estão entendendo? Mas eu achei esse tipo de prova bom para um grupo pequeno de pessoas. Ele é bom, assim, acho que é melhor do que o formulário, porque o formulário é mais assim complicado assim na questão da leitura das respostas discursivas. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Mas eu acho que foi tranquilo nessa essa prova aqui. Ninguém teve muita dificuldade. Eu acho que a dificuldade foi só a questão que foi anulada. E aí a questão que foi anulada, na verdade, eu acho que ela causava confusão com a primeira questão também. Normalmente teve, acho que uma pessoa que eu acho que pode ter se confundido por causa da questão anulada. Boa noite, Sara. Boa noite, Jordi. Sim, então aqui a primeira questão
dizia qual é o comparativo de superioridade masculino nominativo singular do adjetivo sofos. Uma coisa que confundiu também foi aqui, olha, masculino. Aqui você tinha assim, não podia ser o neutro, né? Não podia ser o neutro. Quando eu estou pedindo masculino, só podia ser o masculino, não o neutro, né? Mas também teve o problema aqui da quantidade dessa vogal aqui, né? A resposta correta tinha que ter o ômega e não ômicron. Aí quando só que o problema é que a questão anulada meio que dizia que isso aqui deveria ter uma vogal breve, né? E aí causava uma confusão. Eu espero, se alguém errou por causa disso, eu peço desculpas. Boa noite, Daniel. Boa noite, professor. Então a resposta aqui era o sofóteros. O sofion não era de superioridade, né? Era comparação. O sofístatos era superlativo, não era comparativo. Esse sofóteros eu acho que está errado, né? A ortografia. Aí agora a 2. Aí aqui na 2 eu perguntava o adjetivo irregular ameinon é comparativo de qual palavra? De cacos? Não. De megas? Não. De polis? Não. Era de agathos, né? Então ameinon é uma das palavras que significa melhor, né? E agathos é uma das palavras que significa bom, né? Nobre de alguma maneira, né? Essa não era tão difícil, acho que todos acertaram. Aí aqui na 3 algumas pessoas marcaram genitivo absoluto. Eu não sei porquê. Talvez porque a gente tivesse visto. Boa noite, Joel. Talvez porque a gente tivesse visto esse conteúdo, né, anteriormente, a pessoa ainda estava estudando, né, pensando que talvez tivesse caído esse conteúdo. Mas aqui, quando diz aqui tu oino, né, tu oino aqui, ele está sendo a comparação. Em vez de usar, né, a palavra que significa um do que, aqui está sendo usado, né, o genitivo, né, para marcar, né, a comparação. Então aqui essa frase, ocitos kalepoterosesti tu oino, significa, né, o alimento, o grão, mais difícil é do que o vinho, né, mais duro é do que o vinho. Então aqui o tuoino seria um genitivo de comparação e não um genitivo absoluto. Também não é um genitivo partitivo, como vai aparecer numa outra questão. Mas algumas pessoas não marcaram aqui não. Algumas pessoas marcaram genitivo absoluto, né? Aí não era genitivo absoluto. Tudo bem? Tranquilo, professor. Tranquilo, né? Aí aqui, quarta questão. Qual é o superlativo correto do adjetivo kalepos? Kalepos. Então aqui eu queria o superlativo, não era o comparativo, né? Então aqui não era keiristos, acho que é de cacos, né? E esse kalepistos e esse kalepotatos estão com ortografias incorretas. Aqui também tinha o problema da quantidade da vogal aqui, que era kalepotatos, né? A regra aqui é que era que se antes vem uma breve, né, essa quantidade dessa vogal aqui vai ser longa, né? Então, como aqui tem um Y, esse Y é breve,
não tem duas consoantes para tornar ele longo. Então, essa vogal aqui vai ser ômega e não ômicron. Era essa a regra que algumas dessas questões pediam que vocês tentassem dominar. Aí aqui a 5. Qual é a tradução correta do substantivo do capítulo 23? Reparasquel é o perigo, a frota, a preparação, o aparato, a trégua. Aí a resposta correta era a preparação, o aparato. Eu não lembro se alguém errou isso aqui, mas acredito que não. E uma curiosidade é que essa palavra, né, no grego moderno, pronunciado paraskevi, é a sexta-feira. É como se diz sexta-feira, paraskevi. Porque é uma palavra que foi entrou no cotidiano do grego devido ao Novo Testamento, porque no Novo Testamento essa palavra é usada para poder falar da sexta-feira, porque a sexta-feira é o dia que antecede o sábado, e o sábado, né, é o dia de descanso, né? Então por isso a sexta-feira seria o dia de preparação para o sábado. Vocês estão entendendo? E aí por isso nos países, né, de língua grega, né, a sexta-feira ganhou começou a ser chamada de paraskevi. Tudo bem? Aí a sexta questão: como se forma o comparativo masculino, aqui ó, masculino novamente, nominativo do adjetivo irregular megas, grande. Então eu pedi o comparativo, não é assim um superlativo. Então não seria megistos, não é meidzon. Algumas pessoas marcaram meidzon porque eu pedi o masculino e meidzon é o neutro. Tá claro isso? Aqui o meidzon com ômega é o masculino, né? Ou feminino, masculino ou feminino. E meidzon é o neutro. Então a resposta era a B, né? Meidzon com ômega. A sétima: no capítulo 24 apareceu o verbo scopel. Qual é o seu significado primário? Olha, aí a resposta era olhar para, examinar, considerar. Algumas pessoas marcaram combater, fazer guerra. Eu não sei porquê, talvez pelo contexto, né? Que os textos estão falando sobre batalhas, né? Nas guerras médicas, né? Aí talvez a pessoa pensou que fosse combater, fazer guerra, mas esse verbo, né, scopeo, né, tem a ver com olhar, examinar, considerar. Sim. O telescópio, o microscópio, né, eles têm, né, o radical relacionado a esse verbo. Joel, quer falar alguma coisa? Não, era só para dizer isso mesmo. Eu lembrei de telescópio, microscópio, ou escopo, né? Escopo também tem alguma escopo, né, também. E aqui o Gabriel está dizendo: essa questão eu devo a Platão e Aristóteles, que usam muito. Certo. Aí aqui, agora, na questão 8, eu perguntava qual é o superlativo irregular de kakos, mal, ruim, que significa o pior, o mais perverso.
Aí a resposta era kakistos. Kakion, né, é comparativo. Keiron, acho que também é comparativo. Beltistos é de agathos, né? É o oposto, né? De kakistos. Então a resposta aqui era kakistos. Isso aqui eu acho que também não lembro de ninguém ter errado, não. Aí aqui a 9. Gabriel, né? Obrigado a estudar os filósofos gregos. Na frase Hoiandreio tatoi ton stratioton, o termo ton stratioton funciona gramaticalmente como genitivo partitivo, os mais corajosos dentre os soldados, né? Não era possessivo, né? Muitas vezes, né, o genitivo dá a ideia de posse, mas aqui era da ideia de dentre, né, uma parte do todo, né? Não era de ligação, não era de interesse, né? Então era os mais corajosos dentre os soldados. Então a ideia é que você tem um grupo maior e um subgrupo, né, dentro do grupo maior. Tá dando para entender? Agora a 10ª perguntava por que em Sofóteros usamos a vogal ômega e em Calepóteros usamos ômicron ou ômicron. Aí essa questão aqui eu anulei porque em Calepóteros a gente não usa ômicron, a gente usa ômega. E a Elduína foi a primeira que chamou a atenção, ela disse, mas aí isso aí não usa ômega não, né? Mas ela perguntou tipo assim, ela escreveu um comentário assim, ela marcou a opção C, mas ela disse assim, mas em Calepóteros não se usa ômega, não é não? Aí a resposta aqui deveria ser a C, mas a questão está com o enunciado errado, e aí fazia com que você errasse, né? Pudesse se confundir. Então, a explicação, né, essa aqui, né, C, porque a sílaba anterior, sufixo em sofos, é breve e exigindo ômega para alongar o ritmo do verso do grego antigo, mas o errado aqui é o halepóteros, que está com ômicron quando deveria estar com ômega. Aí aqui a 11. De acordo com o texto cultural Educação Grega, a educação dos meninos em Atenas era tradicionalmente dividida em duas grandes áreas. Quais eram elas e o que cada uma educava, treinava? Então a resposta correta era B, música, tudo relativo às musas, educando a alma, e ginástica, treinamento físico, treinando o corpo. Aqui as outras opções estavam meio que incompletas, né? Porque aqui dizia gramática e filosofia, aqui dizia retórica e política, aqui dizia dialética e astronomia. Não, dava para ter dúvida, mas acho que a mais completa realmente aqui era a B, que dividia entre música e ginástica, né? Até pelo texto, né, que vocês leram, né? Mas porque a questão é que a ideia assim como é que a educação era dividida, né, entre corpo, né, e alma, né, de alguma maneira, né? E para a música estava relacionado também à leitura, né, dos poetas, né, de Homero, né, de decorar, né,
as rapsódias, né? Os poemas. Agora, a questão da retórica, né, da política, da dialética, da astronomia, ou até da filosofia, era uma questão como se fosse uma espécie de educação superior, né? A pessoa, para poder adquirir esses conhecimentos, ela precisava continuar os ensinos depois da infância e da... Vocês estão entendendo? Lembrei de quando lemos o texto que falava que a música até ajudava o ritmo da voz, da fala da criança ateniense. Sim, falava lá de ritmo, de harmonia, né? O texto falava, né, sobre isso. Então é só porque esses não era assim quando se fala assim de retórica, política, dialeto e astronomia, esses são conhecimentos mais avançados, né, que não era que a criança não era educada desde pequeno nesses conhecimentos. Vocês estão entendendo a diferença? Sim, sim. Até porque era mais geral, né? Por exemplo, música já envolvia mais a poesia, a literatura, né? Até a matemática mesmo, né? Sim. Já envolvia mais isso aí, né? Não era só a música, tocar algum instrumento. Não. Aí agora a 12. Na questão 10, Sofóteros, no caso ali, a sílaba onde se checa a vogal breve ou longa é o so. Sim. Acontece que essa regra só é válida, né, professor? Diz no livro que é para os adjetivos de primeira e segunda declinação. E os sofóteros não é? Não, o sofós né? O sofós não é? De segunda, A regra do livro tá errada? Não, eu acho que tem um problema. Aqui, não, tem um problema de digitação, eu acho, como é que chama? No PDF do Márcio. Eu acho que é isso. Mas eu tenho em inglês. E o que diz lá no inglês? Me lembrei. Note que na primeira e na segunda declinação os adjetivos, como no exemplo acima, o ômega no final da raiz, no caso do comparativo positivo, é alongado. É alongado para ômega se a sílaba precedente for considerada curta. Por exemplo, isto é, se contiver uma vogal que não é seguida por duas consoantes. Isso. Aí a regra está correta. A regra está correta. O problema é que o exemplo que é dado aqui no enunciado da questão de Halepos. Halepos não tem o ômicron. Halepos melhor. Quando vai para o comparativo, fica no halepóteros com ômega. E aqui está dizendo que fica halepóteros com ômicron. Aqui no enunciado. O que está errado não é a regra. O que está errado é o enunciado aqui, que está dizendo que o halepóteros é com ômicron. Professor, eu juro para o senhor que passou batido isso aí para mim. Eu juro que eu só estou olhando agora porque o senhor acabou de circular, que eu ainda não tinha visto qual era o problema dessa questão. Não, mas eu também não vi não, assim, foi a Edwina que viu, e aí eu dei a questão para quem reclamou. Que a maioria acertou
a resposta. A resposta não tem nada errado na resposta. O que tem errado é na pergunta, que pode causar confusão. Professor, aí na resposta eu fiquei na dúvida porque ele sugere que a sílaba anterior é o for. Sim, ainda tem isso também, esse probleminha, né? Deveria ser o sou, né? Ainda tem então tem um outro probleminha na resposta, porque deveria ser sou e não for, né? Isso. Então, me perdoem aqui, isso aqui foi um probleminhazinho de... Eu devia ter consertado essa questão aqui e não consertei, fiz isso aqui muito apressado. Mas vamos aqui continuando. Se passei. Deixa eu ver quando é que eu tô. 13, 12. Sim, agora era 12. Qual era a função principal do escravo conhecido como pedagogos? Pedagogo, na rotina de um jovem estudante ateniense. Então, a função, né, do pedagogo, pedagogos, era acompanhar o menino, sendo responsável por sua segurança no caminho e por seu bom comportamento. Por isso, porque ele era o acompanhante da criança, né? Paida é a criança, né? Agogos é aquele que conduz, que leva, né? Aí aqui fala assim do ensinar o alfabeto e leitura de poemas de Homero nos bancos da escola. Isso aqui quem fazia era o gramatistes. Cobrar as taxas escolares dos pais e repassá-las aos professores itinerantes. Isso aqui eu não sei quem é que fazia não, mas não era o pedagogos não. Aí, D. Treinar o jovem em exercícios como corrida, salto e arremesso de dardo. Isso aqui quem fazia era o treinador. Como era o treinador mesmo? Era eu esqueci agora como é que era o treinador. Me lembra aí, gente, como é que era o treinador? Agora eu esqueci como é que era que dizia o treinador em grego. Depois vocês voltem lá no texto para poder relembrar como é que dizia treinador em grego. Eu vou chutar ginásticas. Tinha, não, porque não era, não, podia ser, mas não era não. Era uma outra palavra que tinha a ver com Paidotribes, a Viviane tá dizendo aí. Era o Paidotribes que era o treinador. Mas a arte, né, da luta, né, do exercício era gymnastique. Não era gymnastiques, era gymnastique. Mas talvez houvesse essa palavra de gymnastiques. Não posso dizer com certeza. Aí agora aqui a 13. No diálogo de Platão citado, o sofista Protágoras afirma que a educação dada pelos pais e tutores começa desde a infância e vai até ao fim da vida. Caso a criança não obedeça aos ensinamentos sobre o que é justo, o pai do Tribes é o que cansa os meninos. O que é o justo ou injusto, a que elemento eles comparam e como em direito. Deixa eu pegar ali um livrinho ali que eu tenho. Esse aqui, o do Assimil. O do Assimil, o livro do Assimil, do grego antigo, ele é muito engraçado porque ele começa assim com todo esse negócio da escola. Então, começa com os meninos lá no gramatistes, depois eles vão
para o menino, para o treinador, né, para correr, para brigar. Então, logo no começo tem todas, acho que vai até assim a lição 20 por aí, com esse contexto das crianças lá na escola. O nome é Assimil. Aí esse aqui eu tenho aqui que eu comprei foi o italiano, é Il Greco Antico. Eu tenho você acha o PDF em francês mais fácil, que seria, né, Il Grec Ancien. Assimil Il Grec Ancien. O método é muito, assim, a ideia é você ficar lendo um texto curto todo dia, assim, meia hora. E aí tem algumas notas gramaticais embaixo e um exercício bem simples de tradução, só para você praticar o vocabulário. Vocês estão entendendo como é? Isso, Le Grec Ancien. Aí ele é assim, ele tem costuma ser, ele tem assim, de um lado vai estar na língua, né? É uma coleção, o Assimil é uma coleção, tem vários idiomas. Então, o problema é que não tem todos em português. Você tem que saber francês ou italiano para conseguir ler alguns dos outros idiomas mais difíceis, né? Então, de um lado tem a língua, né? E a língua alvo, né? Que você está aprendendo, e do outro lado tem a língua que você já conhece. E aí você vai todo dia, né? Vendo, né? Uma lição por dia, né? Uma meia hora. Aí quando você chega lá no dia 50, você começa a rever e ver um novo e rever o começo do começo. E aí você olha para o outro lado e você tenta falar, né, como é que seria, né, o outro, né? A Viviane disse que descobriu tristemente que Tucídides só foi traduzido até o livro 8 em português. Temos muito pouco material de grego em nossa língua materna. Pior, Viviane. A tradutora morreu. Que horrível. O Mário da Gama Cury, né? Tem umas trocentas tragédias. Acho que ele traduziu o teatro inteirinho. Mas se você quiser refazer as traduções que ele fez, é legal, porque as traduções dele já estão ficando velhas já. Ele traduziu tudo nos anos 60. Ele também já morreu. Vamos fazer uma comissão de tradução aqui. Não, lá na UFC tem os grupos, mas a verdade é que se você tem um projeto como esse aqui, você tem que tentar fazer, assim, tipo, ir no mestrado, doutorado, né, para você desenvolver, né, aquilo ali com o tempo, você dedicar um tempo para poder fazer aquilo ali, né? Se afastar um pouco do trabalho, fazer alguma coisa, sei lá, né? Vocês estão entendendo? Tucídides eu não sabia que não estava traduzido completo. Realmente é uma coisa, faz falta. E não seria tão difícil, né? Hoje em dia
né, fazer uma tradução como essa, né, deve ter assim bastante material para trabalhar. A professora Leni da UFC tem umas traduções das comédias, mas não são muito conhecidas, divulgadas. Já as traduções da Ana Maria, ela publica muito, né? Acho que a Ana Maria já fez uns 4, 5 livros já. Ela já traduziu a Carnense, já traduziu Lisístrata, acho que traduziu também Tesmoforiantes. Professor, estou confundindo isso aqui. Não é, qual é que é a coordenadora que está em processo até na última aula inaugural que ela estava se aposentando, se aposentou? É a Ana Maria. Pronto, é ela. É ela que eu estava procurando umas traduções na Amazon dela, mas difícil de comprar. Então você está entendendo que eu estou fazendo um pouco divulgada que não tem. Você não encontra. Não, pior, eu tava vendo um vídeo de uns youtubers, um casal de youtubers que mora no Canadá, que é o Leon e a Nilce. Eu não sei se vocês conhecem. Teve uma época que eles eram dos youtubers mais famosos aqui do Brasil, ou melhor, brasileiros, né? Que eles foram querer ler isso, quando os canais são Coisas de Nerd, cadê a chave? Eles foram querer ler Aristófanes, e aí eles pegaram uma tradução, acho que do Torrano, e aí o nível é muito alto e tipo, você não entende as piadas. Porque o tradutor ele faz uma tradução tão bonita, assim, tão poética, que esconde as piadas, né? Aí eles precisavam pegar o Milô Fernandes, uma tradução lá do Milô Fernandes, que o Milô Fernandes explicava as piadas. O Milô Fernandes colocava até o Lula no meio lá do Aristófanes. Mas bora continuar aqui. Mas a Ana Maria, isso, tem que ter a veia cômica. A Ana Maria, ela trabalhava muito a questão de fazer uma coisa mais popular, no sentido de nordestino, né, de cearense, né. Então ela conseguia pegar nessa veia cômica dela também. Aí aqui, continuando aqui. O 13. Sim. Qual era a comparação que era feita? A comparação era um pedaço de madeira torta e empenada, endireitando-a com ameaças e golpes. Aí aqui fala do cavalo selvagem que precisa ser domado com rédeas e freios. Isso aqui eu acho que aparece em outro diálogo de Platão. Eu não lembro o nome, mas ele faz, acho que a comparação da alma do homem com de um cavalo. Eu acho que é um cavalo que puxa para cima, outro cavalo que puxa para baixo. Vocês aí que leram Platão mais do que eu, qual é o diálogo que tem isso? Ali usa essa analogia no Fedro. Fedro, né? Isso, mas a gente estava lendo, não era o Fedro, né? Era Protágoras, né? Era um trechinho do Protágoras misturado na história do Dicéopolis e do Filipe. Sim, traduzir trocadilho, piadas, é difícil. Deixa eu ver aqui. O professor é como ler Shakespeare. Some are born great, some have greatness. Demorei para entender
o inuendo, mas não transparece no português. Sim, então a resposta era a B, né? A questão da madeira, né, torta. O interessante é que a gente tem um ditado popular que diz que pau que nasce torto nunca se endireita, né? Mas a comparação que o Platão fazia era justamente ou melhor, Platão não, era na parte era seria o menino, né? O Protágoras, né? Fazendo, né, a comparação, né? Seria que era possível endireitar, né? Era possível ensinar a virtude. Com ameaças e golpes seria possível, né? Assim, você consertar, né? Problemas assim genéticos, problemas, sei lá, como é que posso dizer, problemas de caráter. Vocês estão entendendo o problema ou a questão? A discussão aqui é uma discussão sobre educação, né? Isso aqui vai levar, né, para outros questionamentos futuros, assim, a questão da tábula rasa, né, dos pau torto em vez de madeira torta, na editora Edipro coloca, né? É isso mesmo. E aí isso aqui vai levar aí a quinta série não deixa. Pois é, mas assim, levando para o lado sério, isso aqui é uma discussão que vai levar para assim, questões assim, tipo a questão da aprendizagem, da empiria versus, né, o que seria, né, a pessoa já nasceria com instintos, com coisas determinadas, né, com a natureza, né, humana, né, predeterminada, né? Então isso, uma questão epistemológica, exatamente. Então isso aqui vai ter gerar uns debates, né? Não só na filosofia, mas na psicologia, né? Na pedagogia também. Sim. Então é uma coisa assim interessante, assim, que já começa, né, a discussão ali, né, lá na Grécia já. Parece assim bobinho, mas não é uma coisa simples não. Ainda hoje se discute questões assim acerca da neurociência, né, da consciência, como é que ela se manifesta no cérebro, né, esse tipo de problemas, né, ainda são debatidos ainda. Aí aqui na 14 tinha assim a questão: com o desenvolvimento da democracia ateniense surgiu a demanda por um novo tipo de educação, o ensino superior, focado na retórica, quem supria essa demanda cobrando grandes taxas dos filhos dos ricos. Então a resposta era os sofistas, professores itinerantes. Então, normalmente, os sofistas não eram atenienses. Tinha essa questão também. Normalmente, os sofistas, era um cara que tinha viajado, né, pelo mundo, tinha ido pelo menos até o Egito, ou até a Itália, né, e tinha
voltado, né, com conhecimentos que não eram comuns em Atenas. E por isso ele podia ensinar a retórica. Os gramatistas, os citaristas, né, eles eram professores que já estavam, né, ali no dia a dia, né, isso, era o coach clássico, né, os sofistas. Aí já os filósofos da academia, né, de Platão, eles se consideravam diferentes, né, dos sofistas, né? Porque não era o interesse deles, né, assim apenas ganhar dinheiro, né, assim não sei nem se era uma questão de dinheiro, né? Porque tinha também uma certa questão religiosa, né, em Platão. É complicado, né? É assim, você analisar, né, a filosofia, né, de Platão. Eu não sou tão especialista assim, não posso dar assim, opiniões fechadas sobre Platão, né? Mas tinha toda uma questão ética, né, que fazia com que o Platão, né, e os seguidores, né, se opusessem, né, aos sofistas. Hoje em dia, os sofistas, eles foram meio que resgatados, eles são mais bem vistos. Pelo menos pelo o povo das letras, o povo da linguística, eles veem os sofistas hoje em dia de uma forma mais positiva, porque a retórica, ela meio que foi refundada. Não sei se vocês sabem que tem uma nova retórica, né, e tudo mais. Então, isso hoje em dia a gente consegue falar de retórica sem sentir vergonha. Não, Ed Duina sabe muita coisa dessa história. Porque a questão é que todo mundo faz retórica. Não tem como não fazer retórica, né? A gente está sempre defendendo pontos de vista, né? Spermologos. Quando Paulo é chamado de Spermologos pelos atenienses, seria uma referência dos tais sofistas viajantes cheios de novidades, mas sem profundidade? Bom, provavelmente ele teria sido visto como mais um sofista, né? Uma pessoa de estrangeiro, né? Que chegaria, né, lá, né, em Atenas, trazendo novas ideias, novos costumes, né? Não sei se seria uma questão assim de sem profundidade, mas assim, porque o mistério, né, a novidade sempre é interessante. A questão da profundidade é uma coisa assim difícil de você avaliar, né? Os filósofos como Platão, como Sócrates, eles faziam, né, um exame para poder provar que o conhecimento do sofista não tinha essa profundidade, né? Mas precisava haver um questionamento. Precisava haver um jogo, né? A questão dos sofistas, professor, mas para mim, né? Eu li já faz muito tempo. Eu li quando eu era adolescente e fez uma marca muito grande para mim, porque eu já tenho uma mentalidade muito. Eu sou física, eu gosto. O que a gente sabe é o que a gente consegue provar, pelo menos no mundo material. Aí a questão da posição dos sofistas é que você não precisa saber de nada para defender uma posição. Pior, você pode muito bem defender uma posição, muito menos, mesmo sabendo
que ela não é a melhor, que basta você ter o argumento. Aí ele tenta se defender lá, dizendo não é melhor ser um sofista e conseguir convencer um paciente a tomar um remédio do que o médico que sabe que o remédio é bom, mas não consegue convencer o paciente a tomar. Enfim, eu não consigo ver um mundo em que a retórica seja útil para nada. Eu já vi gente defendendo, como você disse que Roma nunca trouxe nada pela civilização, Roma trouxe a política, Roma trouxe as leis, e eu assim, o direito romano, né? E eu escutando isso, assim, pra mim isso não tá defendendo Roma. Sim, é uma questão polêmica. Mas assim, quando eu falo assim que você não tem como ter vergonha de ser retórico, é porque tipo, se você não conhece a retórica, você você pode acabar assim deixando-se cair, né, numa armadilha de uma coisa muito simples, né? A verdade é que para você conseguir provar assim certas discussões, né? Você precisa de um grande conhecimento, né? Os sofistas de hoje em dia, é fácil para eles porque eles podem mentir. E, né, basicamente podem mentir. Podem assim, falar de coisas que eles não sabem, né, de verdade. E você precisa saber muito para poder conseguir defender ideias concretas. Porque quem sabe pouco consegue mentir e defender as suas mentiras com bastante rigor, com bastante com bastante dedicação, com bastante assim, paixão. A questão maior era sobre a verdade. Para eles não existe uma definição essencial sobre algo. O argumento, o discurso, pode provar a falsidade e verdade de um assunto de forma válida. A verdade é produto do poder do discurso. Aí tem essa discussão sobre se a verdade mesmo pode ser alcançada. Isso. Não, assim, o problema... Eita, que profundo, a Edwina disse. Olha, assim, quando a gente fala assim da verdade, sim, hoje em dia é aquele efeito Dunning-Kruger. Não, também o efeito Dunning-Kruger, né, a questão, né, que as pessoas que sabem um pouco tem muita convicção, né, assim, quando eu estudava mais linguística, né, eu estudava muito semiótica discursiva. E dentro da semiótica discursiva você tinha o conceito da veridicção, que não era exatamente o dizer a verdade. Era você fazer, né, um discurso que parecesse verdade, né, que criasse, né, de alguma maneira, né, as impressões, né, de que você está fazendo uma coisa coerente, né, falando, né, assim, de um modelo, né, de realidade que
que não tem assim, assim grandes contradições no que você está falando, né? E por isso convenceria, né, a pessoa, né, de que o que você está falando, né, faz sentido e que você deveria, né, assim, concordar, né, com aquele discurso. Vocês estão entendendo? O e o e o a veredicção, ela não é exatamente a verdade, porque a verdade, se você for buscar a ontologia, o ser em si, você pode não alcançar, né? Você pode chegar à conclusão de que é inalcançável, né? Chegar à ontologia, ao ser em si. Vocês estão entendendo? É aquela coisa assim, tipo, você não você sempre acaba tendo apenas um conhecimento parcial, né, limitado, né, do real, né, não o que o Jordi está dizendo aqui, deixa eu ver aqui, do cara que tem nome de Schope, dialética erística, né? Persuadir para vencer sem compromisso com a verdade, de Schopenhauer. O Schopenhauer tem um livro assim. Professor, o problema, é como se você assistir 100 documentários sobre a natureza, que foram bem pesquisados, que estão feitos por pessoas que sabem o que estão falando, você vai ver que eles têm um modo de falar e um modo de explicar as coisas. Aí você copia esse modo e diz qualquer besteira, você dá a impressão para quem não sabe de que você está dizendo uma verdade. O argumento do sofistas é esse, entendeu? Que o importante é passar a mensagem. E eu não consigo moralmente aceitar essa posição. É complicado. Bom, pelo menos a gente está debatendo isso aqui. Continuando aqui, a 15. Discursiva. Na introdução de sua história, Heródoto de Halicarnasso aponta duas finalidades principais para publicar o resultado de suas investigações. Quais são elas? Explique com base no texto. Resposta. A investigação é mostrada para celebrar e para que não se apague sem fama no tempo os acontecimentos dos homens, nem os grandes trabalhos e as maravilhas, feitas tanto pelos helenos quanto pelos bárbaros, pois por essa razão a guerra entre si fizeram. Aqui a resposta da Viviane, ela tá boa, mas assim, algumas pessoas elas ampliaram essa parte aqui e quando disseram assim, também explicar as razões da guerra. Então, tipo assim, quando a Viviane colocou aqui, por esta razão a guerra entre si fizeram, tá certo, mas assim, eu acho que algumas pessoas modificaram nessa parte e ficou mais clara. Vocês estão entendendo? Entendi, professor, entendi. Eu separei em dois mesmo. Pois é. Dois argumentos. Mas isso aí ela botou numa resposta só. Botei em dois. Aí aqui, associe os adjetivos em sua forma básica, positivo, com as suas respectivas formas irregulares no comparativo e superlativo. Então, agathos, kakos, megas, takis. Aí, kakion é o de... Kakion em kakistos é de kakos. Beltion em beltistos é de agathos. Taton e takistos é de takis. Meidzon e megistos é de megas. E algumas pessoas que se confundiram aqui com o tatos e takistos com megas. Não sei porquê, acho que foi só uma confusãozinha. Aí teve algumas pessoas que perderam essa questão aqui.
trocaram esses dois aqui. Continuando, 17. Na frase do exercício 24 alfa, o Pericles aner Aristoson efane, teigar polei sofronestata egeito. Qual a tradução correta para as palavras Aristos e sofronestata? Excelente, o melhor e com extrema prudência, sabedoria. Era essa a resposta, né? Então a frase ficaria, né? O Péricles era um homem excelente, ou parecia, né? Provou-se ser, né? Na verdade, um homem excelente, pois conduzia a cidade de forma com extrema prudência, com extrema sabedoria. 18, melhor dizendo. Analise as duas sentenças abaixo. Hutos men kakion estin ekeinos de kakistos. Ekeinos de didáscalos keiristos estin tusgar paidas uden didaskei. A tradução correta dos termos sublinhados é respectivamente pior de todos, o pior, né? Então, kakion é pior, né? Kakistos seria o pior de todos e Keiristos seria o pior, né? Então a frase seria assim: este, né, é pior, aquele é o pior de todos, aquele é um professor, é o pior, aquele é o pior professor, pois nada ensina as crianças, né? Aquele é o pior professor, pois nada ensina as crianças. Aí aqui, 19. De acordo com a observação gramatical do Atenazi, as orações completivas de esforço ou cuidado, introduzidas por hopos ou hopos me na negativa, que dependem de verbos como esforçar-se, diamakomai, ou cuidar de epimeleomai, exigem que o verbo subordinado esteja em qual modo e tempo na prosa clássica. Então a resposta era B, no modo indicativo futuro, mesmo quando dependem de um tempo passado. Algumas pessoas aqui acho que marcaram alguma outra coisa, mas isso aqui era um pouco difícil, você tinha realmente que tá dando assim com a ponta do lápis, né, os pontos gramaticais do capítulo 24. Aí aqui continuando aqui, traduza mentalmente. Aqui tá fuleiragem aqui, né? Mentalmente. Mas dava, eu consigo. Eu não tô com nenhum dicionário aqui na minha mão. Fazer igual o militar aqui que tá sério. Eu não traduzei com os pés, é com a mente. Passou pela mente, né? Pegou um dicionário, passou pela mente, né? Vou lá, continuando aqui. Ropater, panta, praten, roposeu, pai Deus, pai Deus, tessetai, roruios. Então é que o pai fazia tudo para que o filho fosse bem educado, né? Assinale a alternativa que corresponde perfeitamente ao seu significado. Era B, né? Porque aqui dava fácil por eliminação, né? Se você não conhecesse, né, o vocabulário, né, assim, tipo, podia ser que você não conhecesse os verbos, né? Mas tipo, você tinha que saber roruios, ropater, né, panta, essas coisas assim, né? E aqui tinha informação demais aqui, andasse na escuridão, jogasse bem dardo, não? Você, por eliminação dava para você descobrir que era a B também. Bom, gente, então é isso. A gente vai estar encerrando hoje o grego 5. Depois eu vou olhar se mais alguém aqui entregou, né, a prova agora, no começo, né, da noite. Tem até o final
do dia, né, até a meia-noite para mandar, né, o pessoal ainda vai mandar. Depois da meia-noite eu posto nessa aula com a correção das questões. A gente vai se ver no semestre que vem, lá em agosto, ali, depois do dia 15. Tudo bem? Qualquer Tá coisa. show, professor. Oi? Tá show. Aí o senhor vai avisar aqui pelo Clésio? Sim, Não vai voltar? eu acredito que seja mais ou menos por essa época aí mesmo, dia 15. O Não, ali a comunidade é assim. Eu não fiz outro grupo. Eu fiz uma comunidade. A comunidade ela tem um grupo lá de avisos, que tem um grupo geral, que a pessoa pode entrar. E aí dentro da comunidade vocês podem fazer um grupo dentro da comunidade. Vocês estão entendendo? Eu só não quis eu mesmo fazer outros grupos, porque dava mais trabalho. Então eu queria juntar os grupos. Eu queria assim, porque o problema é o seguinte: tinha grupos antigos. A Viviane deve estar num grupo lá antigo, né, Viviane? Por exemplo. Aí a Edwina acho que não estava nesses grupos antigos, né, do WhatsApp. Mas aí eu coloquei ela agora dentro da comunidade, há pouco tempo. Tem alguém que não esteja nesse grupo, nessa comunidade lá do WhatsApp? Todo mundo tá? Professor, eu acho que eu não tô, não. Mas você saiu, alguma coisa assim, Joel? Não. Mas você tem no uma... WhatsApp, isso é comunidade aí? Eu não tô, não. Mas você chegou a participar de algum grupo? Participei só daquele do professor. Agora eu esqueci o nome dele. Ah, então era do outro Foi esse do professor. senhor. Foi esse do senhor. O senhor tá naquele grupo também. Deixa eu olhar aqui no outro grupo. Não, eu acho que eu estava. Não lembro. O grupo acho que não está sendo movimentado. Mas a questão é que eu fiz uma comunidade. Se você mandar uma mensagem para mim, eu coloco você na comunidade, eu mando um convite para você na comunidade. A comunidade não é um grupo, ela junta os grupos antigos que eu tinha feito. Aí dentro da comunidade vocês podem fazer um grupo de vocês, se vocês quiserem. Tá entendendo? E eu acho que a Viviane também fez um outro grupo com o pessoal, que eu não sei quem é que tá, e esse grupo que a Viviane fez com o pessoal não está dentro da comunidade também. Entendi, depois eu vou lhe mandar a mensagem. Tá Eu bom. não tô nesse aí não. Eu tô só no aquele antigo que era do professor Ítalo ainda. Tudo bem, tudo bem. Então, olha, não é necessário não se preocupar com isso. Eu posso mandar as mensagens pelo o Classroom também. Não é assim, vocês não vão deixar de ser avisados. Mas como eu estou dizendo, provavelmente a gente deve voltar lá pelo dia 15 de agosto. Ok? E aí vocês tem aí acho, um mês e uns 45 dias aí de recesso para descansar bem, viu? E aí eu espero que vocês voltem, estudem aí, terminem, né, o semestre, né? Coffee break agora. Tchau, gente. Boas festas. Valeu, Boas professor. férias. Obrigado, viu? Obrigado. Tchau.